Alô, boa tarde, estamos de volta para mais uma curtinha do professor nessa terça-feira, 11 de março de 2025. Sejam todos bem-vindos. Quero lembrar aos queridos amigos que aqui neste canal vocês ficam muito bem informados do que acontece no mundo. Então eu peço que deixem o like ou dislike, como quiserem, mas se inscrevam no canal e acionem o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos. Eu tenho particularmente um sonho, chegar a 500 mil inscritos este ano. Mas eu preciso contar, claro, com a sua colaboração, a sua boa vontade. Então eu peço humildemente, inscreva-se nesse canal para que, quem sabe, a gente termine o ano com 500 mil de inscritos. Muito obrigado a todos. Bem, duas notícias importantes hoje à tarde. Um acordo de paz em relação à guerra na Ucrânia. O acordo foi praticamente aceito pela Ucrânia numa negociação na Arábia Saudita. Primeira notícia importante. E a segunda notícia importante do dia foi uma bomba publicada há poucas horas pelo Moscow Times, que diz basicamente o seguinte: França e Alemanha estão emperrando a possibilidade da Ucrânia sacar os ativos russos que estão na Europa para a reconstrução do país, e até mesmo a possibilidade da Europa se armar com o dinheiro dos russos. Por que França e Alemanha estariam impedindo a transferência desses ativos bloqueados na Europa, ativos russos, para a reconstrução da Ucrânia? Por que será? Interessante, não? Fique até o final e você entenderá essa bomba, por assim dizer, lançada hoje por um jornal russo que faz oposição a Putin. Provavelmente o único jornal russo de oposição ao presidente Putin no momento na Rússia. Bem, vamos à primeira notícia. Os Estados Unidos e a Ucrânia divulgaram hoje, terça-feira, uma declaração conjunta de que a Ucrânia está concordando com um cessar-fogo de pelo menos 30 dias na guerra com a Rússia, presumindo que a Rússia também concorde, claro. Aliás, foi uma negociação longa, mais de 8 horas, e quando a negociação estava em torno de 6 horas a 7 horas de duração, Dmitry Peskov, o porta-voz do Kremlin, disse que não tinha sido informado ainda de nada sobre o tal acordo. Provavelmente agora ele já sabe pelo menos o que nós estamos sabendo pela imprensa. Bem, o Red State publicou isso. Disse que o anúncio veio após negociações entre Estados Unidos e Ucrânia sediadas na Arábia Saudita. A nota oficial diz: a Ucrânia disse que aceita um cessar-fogo de 30 dias com a Rússia após negociações com os Estados Unidos e a Arábia Saudita, com o objetivo de encerrar os conflitos. Isso de acordo com um comunicado emitido pelos Estados Unidos e pela Ucrânia, conjuntamente. O acordo ocorreu após mais de 8 horas de negociações entre autoridades ucranianas e uma delegação americana liderada pelo secretário de Estado, Marco Rubio, na cidade saudita de Jeddah. Abre aspas. A Ucrânia expressou prontidão para aceitar a proposta dos Estados Unidos e promulgar um cessar-fogo imediato e provisório de 30 dias, que pode ser estendido por acordo mútuo das partes. Fecha aspas. Essa foi uma declaração oficial em conjunto entre Estados Unidos e Ucrânia, divulgada pelo Departamento de Estado, que concluiu o seguinte: os Estados Unidos comunicarão à Rússia que a reciprocidade russa é a chave para alcançar a paz. Os Estados Unidos também concordaram em retomar imediatamente o apoio à Ucrânia. A declaração oficial disse que os Estados Unidos irão suspender imediatamente a pausa no compartilhamento de inteligência e retomar a assistência de segurança à Ucrânia. Aí comenta o Red State. Muita gente acha que Estado Vermelho significa alguma coisa como comunismo. Não. Red State é um jornal conservador e red, é vermelho, porque lá nos Estados Unidos o vermelho é a cor dos republicanos, ou seja, dos conservadores. Então o Red State é um veículo de mídia conservador. Diz o Red State:
há muita coisa que ainda é desconhecida. Não está claro, por exemplo, porque como os Estados Unidos e a Ucrânia chegaram a algum acordo sobre minerais, se é que chegaram. Isso não foi divulgado. Além disso, esse cessar-fogo depende da concordância do governo russo, e isso está longe de ser líquido e certo. Até o momento em que esse texto foi escrito, diz o Red State, não houve nenhuma declaração da Rússia, e eu pesquisei, até o momento não há nenhuma. Nem houve uma declaração independente do Departamento de Estado dos Estados Unidos ou do secretário de Estado Marco Rubio. Então a situação é essa: o acordo foi fechado apenas entre Estados Unidos e Ucrânia e não foi divulgado nada além desta aceitação da Ucrânia em pausar por 30 dias e o retorno dos Estados Unidos à sua assistência à Ucrânia. Não foi dito qual seria a contrapartida, se os Estados Unidos teriam direito a explorar as terras raras na Ucrânia. Nada disso ainda foi divulgado. Agora, vejam só, interessante mesmo foi uma publicação há 4 horas atrás no Moscow Times, que diz basicamente o seguinte: os países mais fortes da Europa, França e Alemanha, estão impedindo a transferência de ativos russos bloqueados no velho continente para a Ucrânia. A matéria do Moscow Times começa lembrando que em fevereiro de 2022, governos ocidentais congelaram ativos do Banco Central Russo em resposta à invasão ilegal da Ucrânia pela Rússia. A soma total é estimada em cerca de 300 bilhões de dólares. E a maior parte desse montante, 240 bilhões, é mantida na Europa. Então, esse seria um bom dinheiro, uma grande quantidade de ativos para a reconstrução da Ucrânia. Mas por que isso ainda não foi autorizado? Então, o Moscow Times dá com exclusividade os principais motivos. O primeiro seria um motivo legal. Diz a matéria que os oponentes argumentam que tomar os ativos da Rússia viola a imunidade soberana, ou o princípio de que o próprio Estado não pode cometer um crime. Então, eles estariam incorrendo em crime se passassem esses ativos para a reconstrução da Ucrânia. Várias equipes independentes, importantes acadêmicos jurídicos e advogados internacionais estabeleceram que um caminho seguro e legal para transferir os ativos da Rússia sob a doutrina de contramedida estatal e apontando os precedentes para fazê-lo, mostram que não haveria nada de ilegal, como as sanções dos Estados Unidos, por exemplo, contra o Irã. Embora tenham exposto suas opiniões em detalhes escrupulosos, seus oponentes falharam em responder, além de slogans como imunidade soberana, que ignoram os argumentos e perdem o ponto. O Moscow Times está dizendo o seguinte, que esse argumento de legalidade ou ilegalidade não vem ao caso, não estaria nem um pouco correto nesse momento, já que existem precedentes históricos para isso e que, o próprio Moscow Times diz, a culpa da Rússia ter invadido a Ucrânia já garantiria, sim, que esses recursos russos fossem transferidos para o país agredido, o que não contrariaria a lei ou lei nenhuma. Mas, enfim, esse é um argumento de França e Alemanha. O segundo argumento é financeiro. Diz o Moscow Times que os oponentes alegam que, mesmo que seja legal fazê-lo, os ativos da Rússia não devem ser dados à Ucrânia porque outros estados, notavelmente Arábia Saudita e China, venderiam suas participações na dívida pública europeia, e isso aumentaria os custos dos empréstimos e enfraqueceria o euro, colocando as economias sob mais pressão. E isso, diz aqui a matéria, é impossível. Se outros depositantes realmente temessem pela segurança de seus ativos, eles os teriam sacado quando os da Rússia foram congelados há 3 anos. Então, seria aqui para o Moscow Times
mais uma balela de França e Alemanha, temendo que se passassem os ativos da Rússia para a Ucrânia, Arábia Saudita e China, que tem muito dinheiro no velho continente, tirariam esse dinheiro com medo de que acontecesse o mesmo no futuro, o que de fato é muito difícil de acreditar. O terceiro argumento é comercial. Diz a matéria que a Rússia sinalizou que confiscaria ativos corporativos ocidentais se os seus próprios ativos estatais fossem tomados. Todas as empresas estrangeiras sabem que investimentos na Rússia carregam um alto nível de risco político, como evidenciado pelos negócios privados que Moscou apreendeu em nome da segurança nacional. Não há, portanto, razão para que decisões arriscadas e motivadas pelo lucro desencorajem os governos europeus de tomarem ações que atendam os seus interesses de segurança primordiais. E aí, então, vem o quarto argumento, que seria o diplomático. Diz a matéria, este quarto argumento propõe que os ativos da Rússia poderiam ser usados como alavanca em negociações de paz. Como isso funcionaria é especificado, mas a implicação é que devolver os ativos da Rússia poderia induzi-la a encerrar a guerra. Isso erra o cálculo da Rússia. A Rússia não lançou sua invasão por razões financeiras, mas para subordinar a Ucrânia e reordenar o cenário de segurança da Europa. Moscou não espera que recupere ativos e a perspectiva de fazê-lo não desempenha nenhum papel em sua diplomacia de guerra. Sua única preocupação é impedir que Kiev os acesse. O argumento da alavancagem também é incompatível com a posição estabelecida no G7 sobre os ativos de Moscou. Se a Rússia os recuperar em troca de um cessar-fogo, ganhará 300 bilhões para financiar o seu rearmamento e, no devido tempo, lançará uma nova rodada de agressão contra uma Ucrânia drasticamente enfraquecida, diz a matéria. Então, aqui, por esta bomba, vamos dizer assim, publicada hoje no Moscow Times, vê-se que França e Alemanha estão se sustentando em argumentos falhos para impedir que a Ucrânia acabe, pelo menos, se beneficiando de 240 bilhões de dólares na sua reconstrução, recriação de empregos e assim por diante. Por que isso, na verdade, está acontecendo é o que não sabemos. Mas, como disse Donald Trump há poucos dias, a Europa tem se comportado de forma um tanto hipócrita. Ao mesmo tempo em que pede armas americanas para que a Ucrânia combata a Rússia, continua comprando o petróleo e o gás da Rússia, ou seja, transferindo dinheiro para a máquina de guerra russa. Essa hipocrisia, ao que tudo indica, continua, porque mais cedo ou mais tarde, pela perspectiva dessa matéria, a Europa acabará devolvendo esses ativos para a Rússia, quem sabe até para conseguir gás e petróleo a um preço mais vantajoso. Uma espécie de um mamão lavando o outro mamão. Desculpem o trocadilho, sem graça, mas está parecendo isso. E aí, nesse caso, entendemos que a vida dos ucranianos, de fato, importa muito pouco para os líderes europeus. O que importa é o jogo. A esse propósito, Elon Musk publicou uma charge muito interessante, um jogo de xadrez onde peças e peões estão todos derrubados, e além do branco e do preto do xadrez, também rastros de sangue, enquanto a rainha e o rei pretos e a rainha e o rei brancos jantam numa mesa muito chique. Por enquanto é isso. Até amanhã, se Deus quiser. Amanhã eu volto. Até lá.